Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento aqui da nossa trilha de treinamento sobre o RP 2.0. No treinamento de hoje, a gente vai falar sobre configuração de periféricos. Então, a gente vai ver qual é a diferença agora para o RP 2.0 em relação ao RP legado, né? Onde que ficou essa configuração, onde que está essa tela, e vamos entender aqui alguns detalhes também relacionados, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada agora. Vamos lá então, pessoal. Então, sempre fazendo a comparação aqui em relação ao RP legado para o RP 2.0, né? Então, para começar, vamos usar a impressora de exemplo, né? Onde que a gente ia para fazer uma configuração de impressora? A gente vinha aqui na engrenagem, configurações do PDV. Primeiro, criávamos um cprint, né, informando se era local ou colocando o IP aqui de destino, e criávamos aqui o ponto de impressão, né? Então, aqui a criação do ponto de impressão, a gente preenchia aqui os campos e vinculava o servidor cprint. E aí, depois disso, nós fazíamos o vínculo, né, com o produto. Então, a gente entrava aqui no cadastro do produto e fazia o vínculo aqui do ponto de impressão, né? Então, a gente vai ver no RP 2.0 que mudou um pouquinho, tá? Então, a gente fazia o vínculo aqui do ponto de impressão, né, de impressora, e também a gente vinha aqui no ponto de venda cadastro, né? Entrávamos aqui na frente de caixa em questão e fazemos o vínculo, né, com o ponto de impressão em questão. Beleza? Então vamos ver o que mudou para o RP 2.0, onde que estão essas telas, né? Então, indo aqui para dentro do RP 2.0, agora a gente vem aqui em configurações periféricos, tá? Então, primeira mudança aqui que a gente tem todos os periféricos neste ambiente. Para criar um novo periférico, eu venho aqui e ele aparece aqui para mim. Se eu quero configurar uma impressora, um SAT, que entrou em desuso agora, né, no início de janeiro de 2026, etiquetadora ou balança, né? E aí, seleciono o periférico que eu desejo configurar e preencho os campos. Em relação aos campos, segue a mesma lógica do RP legado de anteriormente, né? A diferença é que eu não preciso mais criar um cprint para daí vincular. Aqui na criação do ponto de impressão, eu já defino o IP e a porta, tá bom? Então, temos essa diferença aqui. Beleza, pessoal? Outro detalhe, eu não tenho como vincular o ponto de impressão dentro do cadastro do produto. Agora, a gente vai vincular os produtos aqui na tela de periféricos. Então, eu encontro a impressora que eu quero vincular com os produtos em questão e venho aqui em vincular produtos, tá? E aí eu faço o vínculo com os meus produtos. Aqui todos já estão adicionados, né? Mas se eu quisesse adicionar mais, eu entraria nesse adicionar produtos. Como eu já adicionei todos os produtos da minha lista, não aparece mais nenhum aqui para adicionar, tá? Então é nessa tela que eu adiciono os produtos ao periférico, beleza? Fazer aqui, ó, vincular produtos. Aí eu venho aqui em adicionar produtos e seleciono o produto que vai ficar vinculado a esse periférico. Beleza, depois de criar o periférico, então, e fazer o vínculo com os produtos, né? A gente precisa vincular essa impressora com a frente de caixa, né? E aí, como que nós fazemos agora? Então, aqui em ponto de venda cadastro, nós temos as frentes de caixa, igual nós temos aqui no RP legado, né? E aqui vai ser dentro dessa frente de caixa que eu vou fazer o vínculo do ponto de impressão. E da balança também, se eu estiver falando de balança, tá? Então veja que aqui não mudou muita coisa nessa tela, tá? Um detalhe bastante importante que, por hora, o que está valendo de vínculo é fazer o vínculo do ponto de impressão ou da balança através da frente de caixa. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em dispositivos, se a gente entrar no terminal, vocês vão ver que tem essa aba periféricos e dispositivos. E muito futuramente, né, muito em breve, na realidade, nós vamos ter a possibilidade de fazer os vínculos, né, de ponto de impressão, balança, por aqui também, tá? Mas por hora, essa tela não está valendo, tá bom, pessoal? Então, quero fazer o vínculo de um ponto de impressão, eu venho, ou de um periférico em questão, né? Eu venho aqui em ponto de venda cadastro, e dentro desse ponto de venda que eu faço o vínculo aqui com ponto de impressão com a balança. Beleza? Então, esse é um ponto bem importante.
E aí um detalhe também, né, pessoal, importante. Vejam que aqui a gente pode criar esses periféricos, né? Porém, lá no RP Legado, no cadastro do produto, né, a gente conseguia fazer o vínculo tanto do ponto de impressão, que a gente já tem no RP 2.0, quanto do KDS. Então, vocês vão ver que não tem a possibilidade de vincular o KDS, né, dentro do cadastro dos produtos, só por frente de caixa, como nós já vimos no treinamento anterior de KDS, beleza? Então, só fazendo um complemento aqui dessa informação também. Então, em resumo, né? Venho em configurações, crio o periférico, disponibilizo os produtos para ele, venho em frente de caixa e faço o vínculo do periférico em questão. Beleza? E aí, por hora, a gente não tem ainda essa seção aqui de periféricos e dispositivos, né, funcional, mas teremos muito em breve. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui mais um vídeo da nossa trilha de treinamentos sobre o RP 2.0. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.